Olá, como estão, meus queridos e amados companheiros dessa jornada, as sementes do bem, os nossos semeadores? Sejam bem-vindos aqueles que não nos conhecem, que está chegando pela primeira vez. Meu nome é Viviane e eu estou aqui para falar sobre N coisas, mas no momento o que nós estamos abordando de com uma maior constância, um maior número, é, é sobre as doenças psiquiátricas e psicológicas. E hoje eu vou abordar um tema que é aproveitando esse feriado de finados, sobre o luto. E, e como que isso mexe com algumas pessoas, né? Um mês passa tranquilo, consegue assimilar de uma maneira mais fácil o luto, a perda, e outros com pesar e uma dor maior. Mas a abordagem é sobre em qual momento que foi determinado um limiar para a dor. Como que se analisa, como se baseia no que dói mais e o que dói menos, e o sofrimento que é banal e o sofrimento que é aceitável. Falo isso porque, inclusive, esses dias eu comentando aqui em casa com a minha filha, é, definir essa palavra dor, como que se define, sabe? A dor é algo que não é visto. Eu acho que se a dor fosse como uma ferida aberta, como uma fratura exposta, seria mais fácil das pessoas entenderem a dor do outro. Mas não, a dor ela não é visível. A dor é algo que se sente. A dor é algo que está interno. Então, assim, o que nós vemos muito é comparações com dor. Eu sofri a mesma coisa e não estou passando por isso, então fulano está exagerando. Ou, fulano não está sabendo aguentar esta dor. Daqui a pouco passa, só é ignorar que passa. E ninguém chega para aquele fulano ou beltrano e pergunta de uma maneira bem diferente: o que eu posso lhe ajudar? O que você acha que se eu fizer, ou alguém aqui do nosso convívio fizer, vai poder te ajudar? Você quer apenas que eu fique calada, que eu te escute? Você quer se aceita algum conselho? Você quer escutar algum conselho? Porque conselho nessas horas entra por aqui e sai por aqui, mas é uma maneira de ajudar. Ou simplesmente eu quero te ajudar, eu estou ao seu lado e quando você quiser ajuda, você pode me pedir que eu vou lhe ajudar. E no momento que você vê que fugiu das tuas mãos, fugiu do seu alcance, aí você também pode chegar e falar: você não está bem, eu não tenho como te ajudar sozinho, vamos procurar a ajuda de um médico? Então, assim, essas são as maneiras e as abordagens que nós podemos fazer para as pessoas quando estão sentindo algum tipo de dor e que a gente não pode delimitar o que é muito, o que é pouco, o que é exagerado e o que não é. Cada um sente de uma maneira diferente. A dor do luto, que pouco se fala, que pouco se conversa, que pouco se aborda. Em algumas empresas, se dá ao trabalhador o direito
de quando você perde um ente querido, quando você perde um ente próximo, aquele ente considerado próximo, que os entes perante a lei considerado próximo é pai e mãe, ganham-se 8 dias. Outros lugares menos, outros lugares de repente talvez mais, e outros lugares só libera para o enterro do parente. Mas como que a gente delimita que aquela pessoa que está enlutada, que ela tem capacidade para estar trabalhando e fazendo seus afazeres de maneira como sempre fez? Eu vou dizer isso para vocês porque eu tive algumas dificuldades em alguns lutos da minha vida. Eu tive um luto do meu avô que eu era pequena e não percebi, isso passou realmente despercebido, mas os outros 3 lutos que eu era já maior, com entendimento, na verdade adulta, que eu não consegui levar de uma maneira muito fácil, até porque eram pessoas muito próximas e pessoas amadas, muito amadas por mim, foi o da minha avó. Até porque quando minha avó faleceu, eu achei que eu tivesse um débito nisso na minha cabeça, que eu tivesse um débito com a minha avó, um débito em questão de não ter dado uma coisa que ela queria muito, que era o bisneto dela. Outra situação, que logo próximo da minha avó, logo após, não tinha dado uma pausa, que eu consideraria uma pausa, eu perdi logo em seguida o meu pai. E os dois, ambos, na época, não era algo de se esperar. Minha avó do nada ficou doente, baixou o hospital e veio a óbito. Meu pai já estava doente, mas não uma doença considerável de fator de risco. De repente, eu recebo uma ligação: seu pai está indo para o hospital, vá na frente, porque minha mãe estava vindo de outra cidade, numa cidade no interior, indo para uma cidade grande, e pediu que eu já estivesse lá na cidade, fosse até o hospital para acompanhar o acontecido. E, infelizmente, chegando no hospital, esperei todo o atendimento e meu pai veio a óbito. E foi muito, muito difícil, muito difícil. Foi onde eu tive a minha primeira depressão. Muito difícil. E, passado alguns anos, perdi o meu tio, que era tio, padrinho, e era uma pessoa que eu sempre tive uma admiração, um amor também tremendo. Eu sempre tive um grande respeito, admiração pelo meu tio, e também faleceu. Então, foram 3 óbitos na minha vida que foram muito difíceis. E o do meu pai, eu reconheço que eu não consegui superar o luto até hoje. Quando eu falo do meu pai, dói muito, sabe? Eu só fui reconhecer a morte do meu pai, dizer que meu pai morreu, falar com todas as palavras e aceitar isso de uns poucos anos para cá. Isso, meu pai já tem acho que mais de 20 anos falecido. E eu vou dizer para vocês que eu nem sei a data de morte dele, para ver que como para mim isso foi tão pesado. Então, e até hoje, em alguns momentos, quando eu falo, eu choro. Esses dias eu fui falar com a minha filha e chorei. Minha filha até falou assim: mãe, eu concordo com você, você não superou isso até hoje. Então, assim, e o do meu tio é a mesma coisa.
E o do meu tio foi porque foi um final pesado demais. E de um cara que eu tinha uma admiração, sempre tive uma admiração tremenda, um cara que eu respeitava pra caramba, um cara íntegro, e que eu achei que o final foi pesado. Para quem não conhece, ele teve esclerose lateral amiotrófica e eu achei foi pesado tanto para a família quanto para ele, com certeza. Então, assim, e até hoje, quando eu falo do meu tio, eu vejo fotos do meu tio, eu dá um engasgo, sinto engasgo. E eu tenho algumas coisas que mal resolvidas e guardadas dentro de mim. Então, gente, a dor não tem uma medida, não tem uma receita certa para cessar, não tem um tempo para dizer que, espera que daqui a alguns dias ela esquece. Não tem. Porque, como eu falei para vocês, eu, a minha dor e o meu, minha falta de conseguir resolver essa questão do luto, ela se arrasta até hoje. E isso tem 20 e poucos anos que meu pai faleceu. Eu, sinceramente, eu não lembro porque foi uma das coisas que apagaram. Inclusive, nessa época, eu fiquei um período da minha vida apagado, porque quando eu entrei na depressão, eu apaguei. Então, assim, seja um pouco mais amoroso com quem está ao seu lado, que passe por um momento desse. E às vezes o enlutado, ele também faz coisas e fala coisas que não tá. Não é uma questão dele estar sendo grosseiro com você, ríspido com você. Ele só não está sabendo resolver uma questão interna que está aqui dentro, tá? Aos amigos, não existe palavra nenhuma no mundo que vai acalentar o coração do enlutado. Mas a atenção, o carinho, o estar ao lado, o perceber, o estender a mão é importante. Porque aquela pessoa, naquele momento, ela só está precisando, muitas das vezes, de um colo, de um ombro amigo, alguém para escutar. E famílias e companheiros, esteja ao lado dessa pessoa. Fica atento em qualquer coisa que ela demonstrar, porque muitas das vezes as pessoas também, elas nem falam. Aos colegas do local onde que se trabalha, seja mais acolhedor e menos julgador, menos exigente, menos querer daquela pessoa aquilo que ela sempre deu a vida toda, porque aquele momento não é um momento de cobrança. Não é um momento de cobrança. Não são um dia, uma hora, 8 dias, um mês, um ano que vai curar aquela dor. É claro que vocês não vão esperar o tempo todo e carregar nas costas aquela pessoa. Não é isso. É só saber acolher, tá bom? Então, o que eu desejo hoje para todos é mais amor, mais acolhimento, mais atenção. E que um dia vai ser a gente que vai estar naquele lugarzinho, precisando de todo esse carinho, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço e fique com Deus. Tchau, até o próximo vídeo.
Um simples gesto vem do coração. Esse é um trabalho de